Minhas saudações a todos. Tendo em vista o grande número de concursos que estão sendo feitos pelo CESP-UNB e a incidência do assunto proposição, do conteúdo proposição nas provas de raciocínio lógico, sentimos a necessidade de abordar esse conteúdo para aqueles que vão fazer as provas do TRT do Rio de Janeiro, Prefeitura do Piauí, Tribunal de Contas do Estado do Acre, Banco do Brasil e alguns outros concursos, não se deparem com algumas questões que fica complicado de saber se o que está se afirmando que é uma proposição ou não, se vai ser ou não vai ser uma proposição. Vejamos alguns exemplos retirados das provas dos concursos pretéritos aplicados pelo CESP-UNB. Aqui a gente temos 6 frases. A primeira frase foi retirada do concurso do TCE do Estado do Acre em 17/2/2006. Primeira frase diz o seguinte: o TCE do Acre tem como função fiscalizar o orçamento do Estado do Acre. Esta afirmação estava em uma questão que queria saber se essa frase era ou não era uma proposição. O que é uma proposição? Uma proposição é uma afirmação, é uma sentença que tem sentido completo e pode ser verdadeira ou falsa. Então, por esse pequeno conceito de proposição, é uma afirmação. Essa frase é uma afirmação, o TCE tem como função fiscalizar o orçamento do Estado do Acre, tem sentido completo, ter sentido completo é a gente conseguir entender sem nenhum adicional necessário para podermos entender a frase. Então, estamos entendendo e que aceita necessariamente um valor, ela será ou verdadeira ou falsa. Essa afirmação, o TCE tem como função fiscalizar o orçamento do Estado do Acre, pode ser verdadeira ou falsa. Temos, portanto, uma proposição nessa primeira afirmação. A segunda afirmação, o número 1024 é uma potência de 2, foi retirada do concurso do Ministério Público do Estado do Tocantins em 6/8/2006. Essa frase também é uma proposição porque é uma afirmação, tem sentido completo e pode ser verdadeira ou falsa. Essa frase a gente, além de tudo, sabe que é uma proposição e uma proposição verdadeira. A terceira frase, o Brasil é pentacampeão de futebol. É uma afirmação, tem sentido completo, está facilmente entendível o que está dizendo, e ela pode ser verdadeira ou falsa. Quarta frase, o BB foi criado em 1980. O BB, o Banco do Brasil. Esta proposição estava no concurso do Banco do Brasil e essa frase estava no concurso do Banco do Brasil e deveria nos dizer se ela era ou não uma proposição. Estamos vendo que é uma afirmação, tem sentido completo e pode ser verdadeira ou falsa. Não é necessário que saibamos se a frase é verdadeira ou falsa. É necessário que saibamos que ela pode ser ou verdadeira ou falsa. Então, ela é também uma proposição. A quinta frase, o SERJ oferece 200 vagas em concurso público. Foi uma frase que estava no concurso do SERJ Espírito Santo em 21/10/2007. É uma afirmação, tem sentido completo e a gente pode dizer se ela é verdadeira ou falsa. Não é necessário que saibamos, como já disse, mas ela pode sim ser verdadeira ou falsa. Então, estamos diante de uma proposição, é uma proposição. E a última frase cobrada no concurso do Ministério das Relações Exteriores em 30/3 do presente ano, de 2008, dizia: o Barão do Rio Branco foi um diplomata notável. É uma afirmação? É. Tem sentido completo? A gente está entendendo o que está sendo dito? Tem. Pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Então, é uma proposição. Temos aqui mais 4 frases. A primeira frase, também retirada do Tribunal de Contas do Estado do Acre, é uma pergunta: quantos são os conselheiros do TCE do Acre? Uma pergunta jamais pode ser uma proposição. Pergunta e exclamações e interrogações jamais poderão ser proposições. Então, essas 4 frases temos que nenhuma é uma proposição, porque 3 são perguntas e uma é
uma exclamação. Essa última frase, que foi tirada do concurso do PRODESP, feito em 11 de 6 de 2006, diz: que belas flores. É uma exclamação, uma frase que pode nos trazer uma grande dúvida lá na hora da prova, se é ou se não é uma proposição. No meu ponto de vista, eu considero que seja uma proposição, mas como o CESP não considera que seja uma proposição, nós vamos dizer que frases exclamativas e frases interrogativas, em hipótese alguma, são proposições. Temos mais 3 frases, foram retiradas, uma do Banco do Brasil, outra do TCE do Acre e outra do Ministério Público do Estado do Tocantins. A primeira frase diz: a frase, dentro dessas aspas, é uma mentira. Como disse antes, uma proposição é uma afirmação que tem sentido completo e pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Aqui nós temos uma afirmação, a frase dentro dessas aspas é uma mentira, é uma afirmação, tem sentido completo, até pode ser que a gente esteja entendendo o que está sendo dito, mas ela não faz sentido a gente atribuir o valor verdade nem o valor falsidade a ela. Não faz sentido algum a gente atribuir o valor verdade ou o valor falsidade. Uma proposição como essa, vindo em uma prova, é uma frase que vai nos trazer alguma dificuldade para dizermos se ela é ou se não é uma proposição. Mas estamos vendo que ela não é proposição. Por quê? Porque não faz sentido atribuirmos nem o valor verdade e nem o valor falsidade a ela. Então, não estamos diante de uma proposição. Essa segunda frase foi retirada do TCE do Estado do Acre. Esta frase é falsa. É uma afirmação? É. Tem sentido completo? Tem. A gente está entendendo o que está sendo dito. Agora, não faz sentido algum, como na primeira frase, não faz sentido algum a gente atribuir o valor verdade ou o valor falsidade. Vejam que, como exemplo, pegarmos essa segunda frase, o número 1024 é uma potência de 2. E julgarmos ela da seguinte maneira: esta frase é verdadeira ou falsa? Diríamos que esta frase é uma frase verdadeira. Então, veja que essa afirmação que temos aqui não é uma proposição, é um julgamento feito de uma frase que era uma proposição e era uma proposição falsa. Então, estamos aqui diante de uma frase que não é uma proposição, pois não faz sentido dizermos se ela é verdadeira ou se ela é falsa. E a última frase do Ministério Público do Estado do Tocantins tem o mesmo espírito da segunda frase: esta proposição é falsa. Não é uma afirmação? É. Tem sentido completo? Tem, mas não podemos dizer se ela é verdadeira ou se é falsa. Não faz sentido algum atribuir nem o valor verdade e nem o valor falsidade. Então, estamos diante de uma frase que não corresponde a uma proposição.